Meus amigos, vamos dar início a uma série de vídeos em que apresentaremos como tema as ameaças de extinção da humanidade. Essas ameaças, elas se situam em 3 planos. Primeiro, as ameaças de extinção da humanidade são provocadas pelos próprios seres humanos. O segundo plano, o segundo nível de ameaças de extinção da humanidade seria provocado pelo próprio planeta Terra. E o terceiro nível de ameaças de extinção da humanidade diz respeito a aquelas vindas do espaço. Esta apresentação que nós faremos a partir desse momento vai tratar do tema as ameaças de extinção da humanidade pelos próprios seres humanos e como evitá-las. No próximo deveremos abordar as ameaças de extinção da humanidade provocadas pelo planeta Terra e como evitá-las. E no último vídeo desta série, nós trataremos das ameaças de extinção da humanidade vindas do espaço sideral e como evitá-las. Portanto, o que nós pretendemos apresentar a partir desse momento são as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelos próprios seres humanos, que dizem respeito à mudança climática global, às pandemias e à eclosão da Terceira Guerra Mundial. Então, para tratar desses três tipos de ameaças, vamos abordar cada uma dessas ameaças em um bloco específico. Então, iniciaremos apresentando as ameaças à extinção da humanidade provocadas pela mudança climática global e como evitá-las. Em seguida, apresentaremos as ameaças à extinção da humanidade provocadas por pandemias. E, no último bloco da nossa apresentação, apresentaremos as ameaças à extinção da humanidade provocadas pela eclosão da Terceira Guerra Mundial. Então, vamos tratar agora das ameaças à extinção da humanidade provocadas pela mudança climática global e como evitá-las. De início, é importante observar que superar as ameaças à extinção da humanidade provocadas pela mudança climática global significa evitar o aquecimento global, que é um fenômeno climático que, em grande medida, representa um aumento da temperatura média da superfície da Terra que vem ocorrendo nos últimos 150 anos. Mais precisamente, desde a primeira Revolução Industrial. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, o IPCC, afirma que o aquecimento observado no planeta se deve muito provavelmente ao aumento do efeito estufa. E há fortes evidências de que o aquecimento global se deve em grande medida à ação humana. E isto está bastante comprovado por muitos meteorologistas e climatologistas que consideram que a ação humana está
realmente influenciando a ocorrência deste fenômeno. Portanto, não há dúvida de que a atividade humana na Terra provoca mudança no meio ambiente em que vivemos. O aquecimento global, meus amigos, já está impactando e impactará enormemente sobre a saúde da população mundial. Claro que quando nós falamos em extinção da humanidade, da espécie humana, isso tem muito a ver com o impacto do aquecimento global sobre a saúde da população mundial. Em 2022, as pessoas em todo o mundo foram expostas, em média, a 86 dias de temperaturas potencialmente letais, de acordo com a contagem regressiva da revista médica The Lancet. O número de pessoas com mais de 65 anos que morrem por causas relacionadas ao calor aumentou 85% entre 1991 e 2022, de acordo com a revista médica The Lancet. Mais de 5.000 pessoas morreram devido ao calor durante o verão de 2023, no ano passado, de acordo com a agência francesa de saúde pública, l'Agence Santé Publique France, SPF. Idosos com mais de 75 anos foram os mais afetados, com 3.700 mortes em 2023. Artigo publicado em 2021 na revista Lancet Planet Health calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas, bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de 3/4 das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. No cenário previsto de aumento da temperatura global de 2 graus centígrados, observem bem para isso, até o final do século, segundo especialistas, atualmente está em curso para atingir 2,7 graus centígrados até 2100 e não 2 graus, mas no cálculo feito para um aumento da temperatura global de 2 graus centígrados, espera-se que as mortes anuais relacionadas ao calor aumentem em 370% até 2050, ou seja, quase 4 vezes. Ou seja, um aumento de 4,7 vezes de acordo com a edição de 2023 da revista médica The Lancet. O aquecimento global provocará aumento de infartos e doenças respiratórias, de acordo com um estudo realizado por vários pesquisadores, que ressaltam somente agora reconhecerem as repercussões do aquecimento global sobre a saúde humana. Este estudo considera que o aumento na frequência das ondas de calor acarretará em uma duplicação ou até mesmo uma triplicação até 2050 dos casos de infarto e doenças respiratórias. Haverá aumento também da quantidade de pessoas afetadas pela asma, das infecções transmitidas por mosquitos, dos casos de envenenamento por alimentos e as infecções virais, como a gripe aviária e a pneumonia típica, o SARS. A mudança climática afeta diretamente a saúde humana por meio de eventos climáticos extremos, da propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas, e do agravamento da poluição do ar. Indiretamente, a mudança do clima afeta a saúde humana, causando desnutrição, piorando as condições de trabalho e gerando estresse mental. O calor extremo é uma das principais causas de morte relacionadas ao clima, já que vem ocorrendo em várias partes do mundo.
No Brasil, nós mesmos estamos sentindo os efeitos do calor extremo. Há casos de localidades no Brasil cuja temperatura chegou a alcançar 60 graus centígrados. A combinação de mudanças climáticas com urbanização contínua faz com que haja a intensificação dos extremos de calor em todo o mundo. O estresse térmico afeta a produtividade e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e renais. Mesmo o aquecimento com a elevação da temperatura de 1 grau centígrado reduz potencialmente a produtividade entre 1 e 3% daqueles que trabalham ao ar livre. Populações pobres e sem acesso ao ar-condicionado serão as mais afetadas, pois terão mais dificuldade de escapar do calor extremo. O estresse térmico, combinado com esforço físico e falta de hidratação, pode causar a doença renal crônica, chamada DRC, que diminui a função renal ao longo do tempo. A DRC afeta desproporcionalmente populações pobres e trabalhadores manuais que trabalham em condições térmicas quentes. O aquecimento global poderá provocar redução da disponibilidade de alimentos. Os problemas da disponibilidade de alimentos se tornarão mais pronunciados à medida que a temperatura global aumentar. Para cada grau de aumento de temperatura, a produção mundial de trigo cai 6% e a produção mundial de arroz cai 10%. Mudanças na precipitação pluviométrica, aumento na temperatura média do planeta e mudanças na composição do solo são fatores determinantes para o crescimento e a qualidade das lavouras. A mudança climática pode reduzir o valor nutricional das lavouras, fazendo com que a subnutrição seja considerada por alguns pesquisadores como o maior impacto potencial da mudança climática na saúde neste século. Observe bem para isso. A questão da redução da disponibilidade de alimentos impactará sobre a saúde das populações neste século. Novas pesquisas sugerem que em um mundo mais quente, o metabolismo dos insetos aumente. Há esse problema, a questão dos insetos. Haverá um metabolismo maior dos insetos, fazendo que a quantidade de insetos aumente, fazendo com que estes comam mais e aumentem as perdas nas lavouras, inclusive contribuindo para o comprometimento da disponibilidade de alimentos. Outro problema que poderá resultar do aquecimento global e da mudança climática, que tende a ser catastrófica, é que poderá haver escassez da água. A mudança climática está pressionando ainda mais a segurança hídrica, alterando o ciclo hidrológico, assim como o aquecimento das camadas de geleiras está impactando o suprimento de água doce. O Oriente Médio, a Índia, a Antártica e a Groenlândia estão enfrentando uma significativa perda de água doce. 80% da população mundial já está enfrentando ameaças à sua segurança hídrica, incluindo disponibilidade de água, demanda por água e por sua poluição. As populações que vivem em áreas baixas sofrem maior risco de inundação e contaminação de suas fontes de água doce pela elevação do nível do mar e pela salinização do solo. Temperaturas mais altas das águas, aumento de chuvas e secas podem aumentar a poluição da água e prejudicar a saúde humana. Poderá ocorrer, doenças transmitidas por vetores. A mudança climática provoca mudança na temperatura, precipitação e umidade,
e, como resultado, aumenta o risco de transmissão de doenças. É esperado que a mudança climática mude os padrões de doenças, com algumas regiões enfrentando aumentos, enquanto outras podem ter reduções. A malária, a dengue, que já inclusive já está afetando nosso país, mas já é um problema mundial, reconhecido pelo próprio diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que recentemente esteve no Brasil e afirmou que a dengue é um problema, não é só no Brasil, é um problema mundial. Então, repetindo, a malária, a dengue, a encefalite japonesa e a encefalite transmitida por carrapatos são doenças infecciosas transmitidas por insetos que serão provocados pela mudança climática. Observe bem para isso. A poluição do ar é hoje um dos principais fatores de risco à saúde, levando a aumentos importantes na mortalidade e da morbidade via doenças cardiovasculares e pulmonares. A poluição do ar em todo o mundo, frequentemente causada pelo uso dos mesmos combustíveis fósseis que causam a mudança climática, pode fazer com que esta venha a piorar os efeitos da poluição do ar. A poluição do ar é um grande problema, principalmente nas áreas urbanas. A ciência, meus amigos, mostra que os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde humana, num cenário de aquecimento global, com aumento de temperatura de 1,5 graus centígrados, são menores que os esperados em um cenário de aumento de 2 graus centígrados, que por sua vez são significativamente menores se comparados com a situação criada em um cenário de aumento de 3 graus centígrados. Portanto, limitar o aquecimento global, como fez a COP em Paris, a COP 21, até a última COP realizada recentemente no Catar, foi estabelecido nessas conferências da Organização das Nações Unidas sobre o clima, estabeleceu limitar o aquecimento global em 1,5 graus centígrados. E o entendimento é que estabelecer esse limite traz benefícios substanciais para a saúde das pessoas. Mas mesmo nesse cenário, as mudanças climáticas ainda criarão problemas de saúde para muitos. O aquecimento global e a mudança climática tendem a produzir uma verdadeira crise de humanidade, ao ameaçar a sua sobrevivência. Quando nós falamos crise de humanidade, é o que nós estamos enfrentando no momento. Pode ameaçar a sua sobrevivência, tornando imprescindível a construção de um novo modelo de sociedade, ou de uma nova ordem mundial, baseada no modelo de desenvolvimento sustentável, que faz com que cada país atue em nível planetário de forma interdependente e racional, com objetivos comuns, sem os quais a sobrevivência dos seres humanos e a vida no planeta poderão ser colocados em xeque. Para mudar essa situação que ameaça a humanidade de extinção, é necessário promover uma transformação profunda na sociedade atual. A insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento capitalista é evidente, pois tem sido extremamente destruidor das condições de vida no planeta. Diante disso, é imprescindível que seja edificada uma sociedade sustentável, substituindo o atual modelo econômico dominante em todo o mundo por outro que leve em conta o homem integrado com o meio ambiente, com a natureza, ou seja, o modelo de desenvolvimento sustentável. Para construir uma sociedade sustentável, deveriam ser perseguidos os objetivos que eu vou descrever agora, a partir desse momento. É preciso, para que haja uma sociedade sustentável, é necessário reduzir as emissões globais de carbono, promovendo mudança na atual matriz energética global, baseada em combustíveis fósseis, carvão e petróleo, por outra baseada em recursos energéticos renováveis,
hidroeletricidade, biomassa, energia solar e eólica e hidrogênio verde, para prevenir ou minimizar o aquecimento global e, consequentemente, a ocorrência de mudanças catastróficas no clima da Terra, bem como na matriz de transporte global. É necessário que haja uma mudança na matriz de transporte global, visando sua racionalização e a utilização de eletricidade e de combustíveis renováveis em substituição dos combustíveis fósseis. Para construir uma sociedade sustentável, é preciso reduzir a emissão de óxido nitroso para cumprir a meta da ONU de limitar o aumento da temperatura da Terra em 2 graus centígrados. Para construir uma sociedade sustentável, é preciso melhorar a eficiência energética, desenvolvendo ações para a obtenção de economia de energia na cidade e no campo, nos edifícios, na agricultura, nas indústrias e nos transportes em geral, contribuindo assim para a redução das emissões globais de carbono e, consequentemente, evitar o efeito estufa. Para construir uma sociedade sustentável, é preciso fazer com que os veículos motorizados e equipamentos para uso domésticos, agrícolas e industriais sejam mais eficientes. Os edifícios sejam projetados para o máximo de iluminação natural, refrigeração natural e economia de aquecimento. A agricultura e a indústria sejam modelados para exigir o mínimo de recursos energéticos e matérias-primas, contemplando também a autoprodução de energia com o aproveitamento de resíduos de seus processos produtivos, com base na logística reversa. E, por fim, sejam utilizadas novas alternativas de transporte, desde a bicicleta até as de alta capacidade baseada em ferrovias, entre outras iniciativas. Para construir uma sociedade sustentável, é necessário combater a poluição do solo, do ar e da água, reduzindo o desperdício por meio da reciclagem dos materiais usados e descartados. Para construir uma sociedade sustentável, é necessário restaurar e estabilizar a base biológica, fazendo com que o uso da terra siga os princípios básicos da estabilidade biológica, como retenção de nutrientes, balanço de carbono, proteção do solo, conservação da água e preservação da diversidade de espécies. E, além disso, fazer com que as áreas rurais tenham maior diversidade do que atualmente, com uma gestão equilibrada da terra, onde haja rotação de culturas e cultivo de espécies, não haja lavouras desperdiçadas, florestas tropicais sejam conservadas, não haja desmatamento para a obtenção de madeira e outros produtos, que novas árvores sejam plantadas, que haja esforços para conter a desertificação, transformando áreas degradadas em terras produtivas, que haja o uso extensivo de pastagens, que o uso extensivo de pastagens seja eliminado, assim como a cadeia alimentar das sociedades afluentes inclua menos carnes e mais grãos e vegetais. Para construir uma sociedade sustentável, é preciso ajustar o crescimento populacional aos recursos disponíveis no planeta, reduzindo suas taxas de natalidade, principalmente em países e regiões com altas taxas de crescimento populacional, para limitar a população mundial a 10 bilhões de habitantes. Para construir uma sociedade sustentável, é preciso reduzir as desigualdades sociais, incluindo a adoção de medidas que contribuam para o atendimento das necessidades básicas da população mundial, como alimentação, vestuário, moradia, serviço de saúde, emprego e melhor qualidade de vida. Para construir uma sociedade sustentável, é preciso assegurar que o crescimento econômico e a riqueza resultantes sejam partilhados por toda a população. Os serviços de educação permitam à população aumentar os níveis de qualificação para o trabalho e a cultura. Os serviços de saúde sejam eficazes no combate à mortalidade infantil e contribuam para o aumento da esperança de vida da população.
todos os homens e mulheres tenham moradia digna e haja investimentos públicos e privados no nível necessário que contribuam para a redução do desemprego em massa, como resultado da crise geral do sistema capitalista mundial que tende a se agravar no futuro. Meus amigos, esta é a nossa apresentação sobre as ameaças representadas pela mudança climática, a ameaça de extinção da espécie humana. Nós nos apoiamos numa publicação de nossa autoria: Aquecimento Global, Mudança Climática Global e seus impactos sobre a saúde humana. E este foi um artigo que nós publicamos no site do LinkedIn, de modo que toda essa abordagem que nós apresentamos foi estruturada e baseada nesse artigo de nossa autoria. Agora nós vamos apresentar o segundo bloco, referente às ameaças à extinção da humanidade, provocadas por pandemias e como evitá-las. De início, é importante observar, meus amigos, que a peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351 e provocado redução de 1/3 da população do continente europeu. Outra pandemia que também foi letal para a humanidade foi a gripe espanhola, que foi causada pelo vírus influenza, que surgiu em 1918. Espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando cerca de 50 milhões de mortes e pelo menos 600 milhões de pessoas que adoeceram pela doença entre os anos de 1918 e 1919. Observe que a gripe influenza, ela ainda continua presente, esse vírus continua presente entre nós. Uma demonstração disso é que todos os anos, todos nós somos obrigados a nos vacinar da gripe, porque esse vírus, ele muda de ano para ano, de modo que uma vacina que foi aplicada no ano passado não teria a mesma eficácia esse ano. De modo que a gripe espanhola, ela continua presente entre nós. A pandemia do coronavírus, ou Covid-19, causou a morte de quase 15 milhões de pessoas. Só não morreu mais graças à rapidez com que as vacinas foram introduzidas em todo o mundo. Essa rapidez com que as vacinas foram introduzidas foi decisiva para que o número de mortes não alcançasse números como, por exemplo, o da gripe espanhola. Mas mesmo assim, a pandemia do coronavírus causou a morte de quase 15 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Para superar as ameaças de morte e de extinção da humanidade provocadas por pandemias, evitando sua ocorrência no planeta Terra, como a peste bubônica, a gripe espanhola e o coronavírus, é preciso parar imediatamente e degradar e desmatar florestas, fortalecer o sistema de vigilância em saúde de todos os países e da Organização Mundial da Saúde, reduzir iniquidades sociais entre nações e no interior delas, remover subsídios que favoreçam o desmatamento e oferecer mais apoio aos povos indígenas para conterem o desmatamento e produzir uma multiplicidade de vacinas capazes de combater novos vírus e novas bactérias. É preciso proibir
internacionalmente comércio de espécies de alto risco de transmissão de vírus e erradicar o consumo de carne silvestre no mundo. É preciso criar uma biblioteca da genética de vírus que ajude no mapeamento de locais onde possam surgir novos patógenos de alto risco. É preciso realizar investimentos de cerca de 22 a 31 bilhões de dólares por ano durante uma década para monitorar e policiar o comércio de animais selvagens, e impedir o desmatamento tropical e em vigilância sanitária e biossegurança na criação de animais de consumo, que são potenciais intermediários de vírus que atingem humanos, principalmente em áreas próximas a florestas, para ajudar a prevenir futuras pandemias, bem como manter a população mundial bem informada quanto aos riscos de novas pandemias, com dados confiáveis, concebidos pela experiência e pela ciência. Se a destruição da natureza não tiver um fim, esta é uma constatação que todos os cientistas envolvidos nessa questão das pandemias afirmam, é que se a destruição da natureza não tiver um fim, é provável que doenças ainda mais mortais e destrutivas atinjam a humanidade no futuro, de forma mais rápida e frequente. O alerta vem dos principais especialistas, meus amigos, em biodiversidade do mundo, que afirmam que o desmatamento desenfreado, a expansão descontrolada da a agricultura intensiva, a mineração e o desenvolvimento de infraestrutura, bem como a exploração de espécies selvagens, criaram o que eles classificaram como uma tempestade perfeita para a propagação de doenças. Ao longo da história, meus amigos, as vacinas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de várias doenças viróticas e bacterianas. Hoje, as vacinas são consideradas o tratamento com o melhor custo-benefício em saúde pública. Além de adotar medidas de proteção de florestas e de combate à exploração de espécies selvagens para evitar novas pandemias, é urgente o desenvolvimento e a produção de vacinas capazes de imunizar a população contra novos vírus e novas bactérias. A humanidade terá que realizar mudanças profundas em sua relação com a natureza para evitar que aconteçam novas pandemias que ameacem sua própria existência. Investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento voltadas para o desenvolvimento de vacinas para fazer frente aos atuais e novos vírus e novas bactérias. Recentemente, nós tivemos a esplêndida notícia do desenvolvimento de vacina para enfrentar a dengue, que está se tornando endêmica no Brasil e em várias partes do mundo. Este bloco, em que nós tratamos das ameaças à extinção da humanidade provocadas por pandemias, nós nos apoiamos no que foi publicado em livro de nossa autoria. O livro tem como título A Humanidade Ameaçada, as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Esse livro foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Bem, agora vamos tratar do terceiro e último bloco das ameaças à sobrevivência da espécie humana, que são aquelas provocadas pela eclosão da Terceira Guerra Mundial e como evitá-las. É preciso evitar, já começo afirmando isso, é preciso evitar a proliferação de guerra no mundo. E evitar, sobretudo, a eclosão da Terceira Guerra Mundial, da qual pode resultar o uso de armas nucleares pelos contendores, que pode levar à extinção da espécie humana. Tomando por base várias fontes, meus amigos, nós constatamos
que na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ocorreram 9 milhões de mortes. E na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ocorreram entre 40 e 52 milhões de mortes. Do final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1992, ocorreram 149 guerras, onde morreram mais de 23 milhões de pessoas. Do século XX até 1995, sem considerar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um total de 241 guerras, meus amigos, das quais 166 eclodiram a partir de 1950. Nada menos que 70 países envolveram-se em guerras de 1994 a 1997. Desde a criação das Nações Unidas, em 1945, que foi criada para assegurar a paz mundial, e tem sido um fracasso retumbante. Então, repetindo, desde a criação das Nações Unidas, em 1945, ocorreram mais de 1.000 grandes conflitos ao redor do mundo, que deixaram cerca de 20 milhões de mortos. Veja bem, desde 1945, ocorreram mais de 1.000 grandes conflitos que deixaram cerca de 20 milhões de mortos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo conheceu 160 guerras, onde morreram cerca de 7 milhões de soldados e 30 milhões de civis. O ex-secretário de Estado norte-americano, Zbigniew Brzezinski, fez uma estimativa abrangendo todas as mega-mortes ocorridas desde 1914 e chegou a um total de 187 milhões de mortos em todos os conflitos do século XX até o século XXI. Mais pessoas foram mortas por guerras, meus amigos, no século XX do que em toda a história humana anterior em conjunto. É um absurdo, uma aberração. Trata-se de uma barbárie que precisa ser contida. Mais pessoas foram mortas por guerra no século XX do que em toda a história humana anterior em conjunto. A violência dos conflitos em nossa época não tem paralelo na história. As guerras do século XX foram guerras totais, contra combatentes e também civis, sem discriminação. Quando nós vemos atualmente o bombardeio da faixa de Gaza, realizado pelo Estado de Israel contra o povo palestino, isso me fez lembrar vídeos e fotos de eventos similares ocorridos ao longo da história, desde a Primeira Guerra Mundial, sobretudo a partir da Segunda. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a existência de aviões e de foguetes e de mísseis teleguiados possibilitaram o bombardeio não só de alvos militares, mas também de populações civis. Nós temos o caso, por exemplo, de Nagasaki e Hiroshima, que foram lançadas 2 bombas que dizimou praticamente toda a população dessas 2 cidades. Isso mostra que nós não alcançamos um estágio civilizacional avançado, e sim continuamos num estado de barbárie que tem caracterizado a história da humanidade desde os primórdios. Mas a violência dos conflitos de nossa época não tem paralelo na história. As guerras do século XX foram guerras totais, como falei.
contra combatentes e civis, sem discriminação. Terminada a Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que deu lugar a uma série infindável de guerras, localizadas como a da Coreia e do Vietnã, tão numerosas que acabaram fazendo parte do nosso dia a dia. É raro o ano em que não tenhamos um conflito, em que as grandes potências estão envolvidas. A partir de 1945 até a queda da União Soviética, os 40 anos de Guerra Fria, morreram no planeta cerca de 17 milhões de pessoas em conflitos armados. E de 1990 até 2003, as guerras levaram mais 3 milhões de vidas. Estima-se que em todo o mundo, nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões de crianças morreram em conflitos e outras 4 milhões sofreram mutilações, como as que vêm ocorrendo, como as que estão ocorrendo no massacre israelense contra o palestino na faixa de Gaza. Os sofrimentos, os horrores e os rios de sangue que correm de todos esses conflitos são devidos às assim chamadas guerras convencionais. Porém, sempre há um perigo, meus amigos, de eclosão das guerras não convencionais, com a utilização de armas químicas, biológicas e também nucleares. A guerra entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia, o conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino e a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China podem desencadear a Terceira Guerra Mundial. São 3 focos de guerra mundial que nós estamos vivenciando. E eu tenho realçado essa possibilidade em vários artigos que temos publicado e vídeos que temos também apresentado através do nosso canal Fernando Alcoforado no YouTube. E é importante destacar que, se ocorrer uma Terceira Guerra Mundial, não haverá vencedores nem vencidos, que se exterminarão mutuamente. Aliás, não apenas os contendores, os belicistas, se exterminarão, mas toda a humanidade. Para evitar a proliferação de guerra no mundo e a eclosão da Terceira Guerra Mundial, da qual resulte o uso de armas nucleares pelos contendores, deve-se constituir um governo mundial democrático. Eu tenho insistido muito nisso em vários artigos e também através de apresentações em vídeo em nosso canal do YouTube. Nós temos insistido muito nessa tese, porque é importante que exista uma governança mundial. Está demonstrado que a ONU, que foi criada sem poder algum, representa apenas um organismo em que os países se reúnem para discutir os problemas, mas está comprovado, desde a sua criação, a ineficácia da ONU em evitar os conflitos e, inclusive, a possibilidade da eclosão de uma Terceira Guerra Mundial. Então, para evitar a proliferação de guerra no mundo e a eclosão da Terceira Guerra Mundial, da qual resulte o uso de armas nucleares pelos contendores, deve-se constituir um governo mundial democrático, que seja eleito pelo Parlamento Mundial, a ser constituído com a participação dos países de todo o mundo. O governo democrático mundial evitaria o império de um só país, como já aconteceu ao longo da história da humanidade, e a anarquia de todos os países, como ocorre atualmente. Um governo mundial só será sustentável e só terá autoridade para poder impedir a ocorrência de guerras se for verdadeiramente democrático. A nova ordem mundial deve ser edificada não apenas para organizar as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. É preciso, portanto, que seja elaborado um contrato social planetário,
que seria a constituição do planeta Terra, que possibilite a conquista da paz mundial, o progresso econômico e social e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. É isso que eu tenho a dizer, meus amigos, a respeito deste tema. Essa nossa parte sobre as ameaças à extinção da humanidade provocadas pela eclosão da Terceira Guerra Mundial, nós nos apoiamos numa publicação de nossa autoria, como tornar a realidade a utopia da paz mundial, para evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial. E isso está disponível no site do LinkedIn. Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer a respeito desse tema da maior relevância, da maior importância. Afinal de contas, nós estamos tratando de um problema que diz respeito à existência da espécie humana. Então, o que nós estamos apresentando são propostas de solução baseadas na opinião de inúmeros cientistas, tanto cientistas autoridades no que diz respeito à questão da mudança climática, como também a questão do combate às pandemias, a opinião, e isso pode ser constatado na leitura dos textos que serviram de base para a nossa apresentação. Lá nós fazemos referência a uns autores das propostas que eu admiti como minhas também. De modo que essas questões que estamos trazendo são questões que interessam a toda a população mundial. Afinal de contas, nós, seres humanos, somos responsáveis pela mudança climática que está ocorrendo. Somos responsáveis pela disseminação de pandemias, pela degradação que realiza em nossas florestas, pelo consumo, por exemplo, de animais silvestres, entre outras ações, a agressão em geral sobre o meio ambiente. E, finalmente, com relação à guerra, quer dizer, somos nós, seres humanos, sobretudo, as grandes potências e os grupos econômicos, sobretudo a indústria bélica existente em cada um desses países, que são os principais interessados na proliferação de guerras, já que eles ganham dinheiro com isso, que é necessário que dá um basta nesse processo. De modo que espero que tenha sido convincente nossa apresentação e convido para assistirem a nossa próxima série, quando nós vamos abordar as ameaças de extinção da humanidade provocadas pelo planeta Terra e como evitá-las. Um grande abraço para todos.